Olá meus queridos amigos, beleza? No vídeo de hoje vou começar a contar para vocês a história que é abordada nos mangás de CDZ, episódio G. Desde já, eu antecipo que o episódio G é algo totalmente diferente de tudo que vocês já viram sobre CDZ. Embora a história exista apenas nos mangás, tenho certeza que milhares de fãs, assim como eu, sonham todos os dias com a animação dessa história para as telinhas. Para quem não conhece, essa é uma das obras espetaculares do universo de CDZ. Para ser mais claro, é um spin-off de Saint Seiya, que teve aí seu primeiro capítulo de mangá publicado em 2002, encerrando aí em junho de 2003 no capítulo 87. O episódio G ele foi roteirizado pelo mestre Masami Kurumada e toda a parte gráfica ficou a cargo de outra pessoa, no caso Megumi Okada. Portanto, não estranhe aí os traços dos personagens no mangá, são diferentes do que estamos habituados, mas sinceramente também são muito bons. Eu diria até que foi uma estratégia de inovação do próprio Kurumada, deixar a parte gráfica a cargo de outra pessoa. E antes que venham falar aí que existem outros canais que já têm uma série de vídeos contando a história do episódio G, eu já aviso desde já que eu sei perfeitamente disso. Mas não será por isso que eu vou deixar de contar a história à minha maneira. Até porque, galera, quando falamos aí de CDZ, informação e conteúdo nunca é demais. Bom, sem mais delongas e mimimi, vamos aí para o vídeo. A história inicia-se no Egito, com uma bela moça à espera de algo, ou de alguém. Em seguida, em um outro lugar, podemos presenciar uma batalha entre guerreiros do Deus do Sol contra um guerreiro misterioso, com poderes grandiosos, e que estava aniquilando todos os demais no campo de batalha. Todos os guerreiros do Sol concentram seus poderes em uma magnífica bola de energia cósmica, e lançam, sem nenhuma dificuldade, o misterioso guerreiro ao qual foi atacado com tal energia, consegue dissipá-la, e em seguida lança seu poder em direção aos guerreiros do Sol, que desaparecem sem deixar qualquer vestígio. O guerreiro misterioso apresenta-se como sendo Aiolos de Sagitário, um dos Cavaleiros de Ouro, protetores da deusa Atena, e diz estar disposto a qualquer coisa para manter a paz na Terra. Voltando agora para a bela moça do início dessa história, a vemos inquieta e cansada de esperar por seu guia, que aparece repentinamente, oferecendo-a um copo com água. A garota nega a água e podemos ver claramente que ela já está muito aborrecida por esperar tanto. Ela se apresenta ao guia, dizendo chamar-se Yoshiko e trabalhar em uma universidade como arqueóloga. Ela fala que precisa da ajuda dele para que ela possa explorar algumas ruínas perdidas. No decorrer de sua busca pelas ruínas, Yoshiko fica muito irritada pela falta de responsabilidade de seu guia, que a deixa sozinha com seu irmão mais novo, chamado Léo, nas imediações de uma das ruínas a qual procuravam entrada. Léo, embora seja pequeno, parece ser diferente dos garotos de sua idade, e não tem semelhança nenhuma com seu irmão mais velho, aos olhos de Yoshiko. Definitivamente, era muito irresponsável em deixá-los sozinhos no meio da expedição. Léo sente uma energia grandiosa, sendo emanada de uma entrada, a qual parecia até então estar totalmente lacrada. De repente, da entrada da ruína surge um monstro bizarro, com uma energia sobre-humana, a qual pula na direção de Yoshiko e de Léo. Ambos ficam totalmente desesperados. Longe dali, vemos o encontro de duas pessoas. Uma delas dizendo que, de acordo com as negociações com o governo egípcio, aquela seria a última noite, a qual os cavaleiros poderiam entrar nas ruínas. Esta autorização havia sido dada, pois o cosmo emanado daquela região era algo que pertencia ao mundo dos cavaleiros. O outro homem apresentava-se como sendo Aiolos, o cavaleiro de Sagitário, que, acreditem ou não, era o guia ao qual Yoshiko já estava com aversão. Aiolos concorda com o outro homem e diz que a garota ganhou totalmente o respeito dele, pelo simples fato de ter conseguido localizar a ruína a qual todos procuravam. E não só isso, ele também havia sido incumbido de protegê-la. O homem misterioso que estava com Aiolos questiona por que a garota está sozinha, porque ele não a está protegendo. Aiolos diz que seu irmão mais novo, Aiolia, está com ela, e que embora ainda seja apenas um garoto, ele possui poderes realmente grandiosos, que surpreende até mesmo ele, que é um cavaleiro de ouro.
Voltando agora para a entrada da ruína, onde o monstro está avançando para cima dos garotos, Yoshiko se surpreende quando o pequeno Aiolia se interpõe na frente do bicho, emanando uma energia fantástica, disparando um golpe que aniquila totalmente o monstro. Yoshiko fica abismada, se perguntando o que seria aquilo. Aiolia diz ter sido uma de suas técnicas, mas o garoto fala isso olhando para outro lugar, a entrada da ruína, ao qual Aiolia tem certeza de que aquela entrada é um dos lugares mais sombrios da Terra. Ali, ele tem certeza de que é a entrada do próprio Tártaro. Mesmo havendo diversos sussurros vindos da entrada daquela ruína, dizendo que ali havia um selo, os garotos ignoram totalmente. Aiolia e Yoshiko entram e se surpreendem com o esplendor do lugar, que parecia estar intacto. Antes de continuar a contemplação do lugar, guerreiros de pedra surgem. Mas antes mesmo de que esses guerreiros ataquem, o pequeno Aiolia dispara um grandioso relâmpago de plasma, que sem nenhuma dificuldade aniquila todos os inimigos. Yoshiko questiona novamente a Aiolia quem era ele e o que significava tudo aquilo. O garoto diz que não tem como falar, mas não por ser um segredo como ela pensa, mas porque ele não saberia explicar em japonês, talvez em grego ou inglês, mas mesmo assim ainda seria difícil de entender. Mudando agora o foco e dirigindo ambos os olhares para um sarcófago que emanava uma energia maléfica, Yoshiko diz que em nenhum lugar da arqueologia aquilo era conhecido. Aiolia então diz que ali provavelmente uma criatura realmente poderosa e que havia sido aprisionada pelos deuses gregos. Aiolia vê uma água azul que está impregnada em tudo e que ilumina toda a caverna desde que eles haviam entrado. Então percebe que aquilo era Ichor, o famoso sangue dos deuses, e provavelmente por isso aquelas criaturas estavam renascendo. Yoshiko questiona por que prendê-lo ali no Egito. Aiolia então diz que provavelmente deveria tratar-se de algo realmente demoníaco, de uma força realmente do mal e que viveu ali há muitos anos atrás. Bom, repentinamente, uma vibração ocorre por toda a caverna, libertando assim uma besta demoníaca que encontrava-se selada dentro daquele sarcófago, e a primeira coisa que ela faz é ir ao encalço de Yoshiko e do pequeno garoto. Aiolia lança diversos ataques no monstro, mas diferente das outras vezes, o ataque não foi bem sucedido e o monstro continua de pé. Antes mesmo que o monstro tentasse algo contra os garotos, uma luz resplandecente surge, revelando então o cavaleiro de Sargitário, Aiolus. Yoshiko fica sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo, vendo que na realidade aquele cavaleiro de Sargitário era o seu guia. Mas vendo toda aquela luz reluzente vinda da armadura de Sargitário, imediatamente ela associa a história de que havia ouvido na universidade a respeito dos 12 lendários cavaleiros de Atena e começa a entender quem seria realmente aquela pessoa. Sem perder tempo, Aiolus eleva seu cosmo e dispara seu golpe Destruição Infinita, que resplandece como a própria luz do sol e destrói a criatura definitivamente. Após tudo aquilo, Aiolus explica para Yoshiko quem ele e seu irmão realmente são, e deixa claro para ela que aquelas ruínas jamais deverão ser de conhecimento público, visto que existem coisas ali que podem colocar a vida de muitos em perigo. Enquanto Aiolus fala, surge atrás deles uma criatura diferente de todas aquelas que havia surgido até então, com energia negra e muito mais poderosa. Yoshiko identifica aquela criatura como sendo Apophis, o deus do caos, o qual já havia sido mencionado na mitologia egípcia como senhor das trevas e do caos. Assustada, Yoshiko ainda menciona para Aiolus que aquele ser com poder tão grandioso tinha um arqui-inimigo, ao qual odiava e era conhecido como Atum, o deus do sol. E não era para menos, visto que seu ponto fraco era a própria luz do sol. Sabendo disso, Aiolus prepara-se para disparar um golpe grandioso, pois de acordo com ele, e conforme todos nós sabemos, as 12 armaduras de ouro se encontram na trajetória do sol, recebendo assim todo o seu poder. Portanto, a própria armadura de Sargitário era uma fonte imensa de luz solar. Diante disso,
Aiolos eleva seu cosmo e concentra sua energia em uma de suas flechas, que é lançada em direção de Apófis. A flecha atravessa o corpo do deus, que estava mais para morto do que para vivo, e assim, aparentemente o destrói, levando consigo todas as partes da ruína e afundando tudo sem deixar absolutamente nada, nem sequer resquícios de que houve uma entrada. Yoshiko fica triste ao ver que sua descoberta havia afundado diante de seus olhos, mas ao mesmo tempo aliviada, visto que as criaturas haviam ido juntos. Aiolos diz sentir muito pela descoberta de Yoshiko desaparecer daquela forma, enquanto todos estão desfrutando deste momento de alívio. Das profundezas do que podemos dizer que restou das ruínas, uma voz tenebrosa surge, dizendo ser o companheiro da escuridão, as próprias águas sombrias originais, e com uma risada maléfica comemora por ter sido liberto. Aquela criatura era ninguém menos, ninguém mais do que Pontos, o deus do mar. Um pouco depois, sem nem sequer imaginar o que haviam libertado, na parte de fora das ruínas, Yoshiko continua lamentando e diz que gostaria muito de voltar a ver Aiolos e Aiolia, mas que infelizmente talvez isso não fosse possível, por ambos viverem em mundos totalmente diferentes. De repente uma voz surge, sendo a de Aiolos, falando que tem algo importante para dizer para a garota. Ela se assusta, pois havia pensado que eles haviam desaparecido. Aiolos então diz que ela precisa pagá-lo pelos serviços de guia. Yoshiko fica extremamente brava, pois depois de passar por tudo aquilo, como ele ousava cobrar por um serviço que ele realmente sequer fez, né? E com isso, diz que irá pagar com um golpe neles, isso sim. Os garotos se assustam com tamanha raiva de Yoshiko e dizem ser brincadeira, que só precisavam de dinheiro emprestado para continuar, pois gastaram todo o dinheiro dado pelo santuário com souvenirs. Aiolia ainda diz que atenderá a qualquer desejo da garota. Nesse momento, Yoshiko se acalma e diz que já que é assim, ele terá que encontrar para ela algo que jamais foi encontrado, e em troca, ele receberá uma pequena comissão. Aiolia diz que ele se expressou errado ao dizer qualquer coisa. Yoshiko então ri e diz que já que ambos irão para a Grécia, todos os gastos ficam por conta dela. Afinal, ela tem muito interesse em saber mais sobre os mistérios que rondam os Cavaleiros de Atena. E aí galerinha, beleza? Bom, esse foi o primeiro vídeo que eu trouxe aí pra vocês, contando o início da história abordado no episódio G. Tudo que contei até então está abordado no volume 0 do mangá, e eu particularmente espero que, assim como eu, vocês gostem dessa história, porque embora não seja tão simples o entendimento como dos demais mangás do universo de CDZ, a história realmente é muito bacana, de maneira que vou tentar explicar para vocês da forma mais simples possível, mas ao mesmo tempo com a maior parte de riqueza de detalhes que eu puder passar para vocês. Bom, com certeza muitos de vocês vão ficar perdidos aí na linha temporal que se passa nessa história, mas não se preocupem, como uma boa história que se preze, tudo será explicado no decorrer dos próximos capítulos. Como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Em breve sai vídeo novo com a nova continuação aí da história do próximo volume, então fiquem ligados. Ah, e antes que eu esqueça, se vocês curtiram, deixe seu like para dar aquela força, comente o que achou, afinal, saber o que vocês pensam é muito importante. E se você é novo aqui no canal e caiu de paraquedas, se inscreve porque vai sair muita coisa boa. Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima. Falou! Não quero mais me render, nem posso me machucar. Eu não quero perder.